Uma outra coisa interessante nessa relação é que o pai chega e normalmente pergunta, tá tudo bem? Tá, e pronto, acabou o assunto. No outro dia, tá tudo bem? Tá, pronto, acabou o assunto. No outro dia, sucessivamente, já vira e fala assim, ó, não perturba seu pai, não. Infelizmente a gente ri, mas é uma verdade. É isso que acontece. Então, tipo assim, olha, não perturba seu pai, não incomode seu pai tá cansado, seu pai, entendeu? Então, isso já estabelece um muro de separação. E o texto que nós lemos, com relação a primeira de Pedro, não é isso? 1 Pedro. Então, a gente precisa ficar centrado naquilo que a palavra de Deus diz. Deixa o pastor Guerra ler de novo, porque talvez alguém de casa não ligou a televisão agora e não viu. Pode ler, pastor Guerra. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, Bem a questão, claro isso. quando a gente pensa quando a gente cai na consciência de que nós somos instrumentos que estamos estabelecendo esse muro de divisão, nós estamos indo exatamente na contramão daquilo que a palavra de Deus diz. Porque em Efésios capítulo 2 fala que o muro de inimizade foi quebrado através de Cristo Jesus, ele destruiu a barreira, o muro que separava. Então não separa mais. E nós estabelecemos essas estruturas por causa da dificuldade de comunicação dentro da nossa própria casa. Depois a gente chega lá na frente e temos aquela situação. Como é que é o seu relacionamento com seu pai? Nulo. Sempre que eu precisava de alguma coisa, eu procurava minha mãe. Por quê? Porque foi estabelecida uma barreira. E essa barreira, quanto mais tempo passa, mais ela aumenta. Fica mais difícil de transpor. E aí a comunicação fica truncada. A gente tem uma participação ao vivo e que está falando de São Paulo, é o André. André, tudo bem com você? Tudo bem. Seja bem-vindo, fique à vontade. Só peço à produção que aumente um pouquinho o retorno do André, por favor. André, nos ouça pelo telefone, porque senão a gente vai ter um atraso entre a nossa comunicação. Vamos tornar a comunicação aqui eficaz. Só ouça Tudo pelo bem. telefone, ok? Tudo bem. Fique à vontade. Só falando sobre comunicação, né? Estamos com uns problemas em casa com a esposa, tudo isso vem se arrastando por anos e anos, né? E a gente às vezes está passando por um problema, alguma angústia, alguma coisa, acaba falando que não quer, acaba ofendendo, né? Então, como é que a gente pode agir nesses momentos, né? Para não falar o que a gente não quer, para acaba se tipo assim, depois a gente fala, né? E querer falar alguma coisa, igual o pastor Guerra falou, que tem a direção de Deus, né? Sim. Essa é a pergunta. Tá bom. Obrigado, André, pela sua participação. A gente vai te responder pela TV, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe. Isso que o André falou acontece com mais frequência do que a gente pensa, acontece comigo, acontece com qualquer um, porque nós somos seres humanos, né? Mas eu penso que o perdão, a busca do perdão é o melhor remédio. Exatamente. Né? A pessoa se arrepender e dizer, olha, eu reconheço, eu errei mesmo, né? E quero consertar. O que vocês acham? E pensar, né? Na hora de falar, muitas vezes a gente fala na ira, no momento de ira, e acaba ferindo as pessoas. Né? Eu acho assim, quando você vê que a questão, a discussão, o que você vai falar, está criando uma ira dentro de você, sai, refresca a cabeça, dá uma volta, depois vem frio, deixa para depois discutir aquele assunto. Não é? Eu sempre uso esse termo, acho que primeiro eu tenho que tirar aquilo que está de dentro de mim para depois eu ir lá resolver com a outra pessoa, ou dentro do relacionamento, não é? Então eu vejo assim que ele está, né, com um problema de comunicação no sentido verbal lá, então ele procura conduzir isso dentro dele e, como diz o texto aqui, administrar isso dentro dele, porque o texto é muito claro, né, para administrar. Então eu acho que no caso do André, aí, viu, André, administra isso dentro de você, ora, pede a Deus para te dar assim, paciência com certas coisas, calma, mansidão,
para que você possa canalizar aquilo que você quer falar de uma forma saudável. Seria o ideal. Uma coisa que eu queria falar para o André é o seguinte, André. O mais importante é você ganhar o coração da sua esposa do que você ganhar uma discussão. Porque às vezes você pode ganhar a discussão, talvez até você tenha razão, mas perder o coração da sua esposa. Ou vice-versa, né? Então, muitas vezes, o que está em jogo não é você ganhar a discussão, não é você ter razão ou ela ter razão. O mais importante é vocês entenderem que por detrás de algumas discussões existem ações do inimigo para quê? O que o inimigo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Destruir os relacionamentos, destruir casamentos, destruir amizades, destruir parcerias. Ou seja, é isso que a gente tem que entender. Que às vezes a discussão tá quente, mas a gente tem que entender, às vezes é uma coisa tão pequenininha, tão simples. E aí a gente sabe, eu quero mostrar que eu tenho razão, eu estou com a verdade, e aí no fim acaba gerando mais ferida, mais tristeza. E aí então o importante às vezes é preferir você calar, não falar mais nada, mesmo que você tenha razão, sabe? Permitir, ore, peça para o Senhor, toma conta dessa nossa conversa aqui. Senhor, qualquer ingerência, ou seja, qualquer ação externa que quer, sabe, minar esse relacionamento, então seja agora repreendido no nome de Jesus. Eu entendo que o temperamento de cada pessoa também influencia bastante nessa situação da comunicação. Eu, particularmente, sou de temperamento sanguíneo. Então, muitas vezes, aí, dizendo por o André, especificamente, que compartilhou esse testemunho com a gente, muitas vezes eu começo a orar, quando eu vejo que uma situação vai me tirar do controle, eu começo a falar, Senhor, me dá a tua graça, me ajuda, me dê sabedoria, para evitar de falar, exatamente para resistir à tentação, porque uma coisa nós podemos até irar, não é pecado você irar, mas você não pode pecar por causa da ira. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequei. E depois fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, muitas vezes eu já tive que pedir perdão para minha filha de 4 anos de idade, porque eu falei de uma forma inadequada. Minha filha tem 9, meu filho tem 15, ou para minha esposa, né? Porque às vezes você vai naquela coisa do ímpeto, mas a cada dia, o que é bom a gente saber que Deus a cada dia nos capacita para a gente melhorar. Então, hoje, nós temos que ser melhores do que ontem e podemos ter esperança de amanhã sermos melhores do que hoje e trabalhe com afinco para que isso aconteça, né? Eu queria colocar, com relação à comunicação, Jean, uma outra situação que tem muito a ver com os relacionamentos, que é o que o outro entende. Muitas vezes, a gente, até por uma questão cultural, a gente acha que o outro entendeu tudo que a gente quis comunicar. E a gente não se dá ao trabalho de verificar isso. Então, a gente tem muita dificuldade em chegar e pegar o feedback. O que é que você entendeu? Você entendeu isso? Então, isso dificulta muito nos relacionamentos. Então, por exemplo, você que conviveu um tempo nos Estados Unidos, você sabe como isso é comum na cultura americana. Sim. Eles te falam, às vezes até te irritam, acham... A gente que não tem esse costume pensa assim, não, será que esse cara está achando que eu sou bobo? Mas é um hábito da cultura. E nós não temos, infelizmente, nós não temos esse hábito de verificar se aquilo que era a nossa intenção na comunicação foi alcançado, se o nosso objetivo foi alcançado, se a pessoa entendeu. É comum, por exemplo, a gente tem em determinados ambientes de trabalho um quadro de avisos e coloca um aviso naquele quadro de extrema importância, mas não se preocupa em saber se a pessoa leu ou não aquele quadro. Então assim, não, tá lá, você não leu porque não quis. E, de repente, a ação, né, que deveria ter sido provocada por causa daquele aviso não foi feita e a pessoa é cobrada, mas ela não recebeu uma comunicação. A pessoa que achou que comunicou porque aquele era o meio de comunicação, se acha no direito de cobrar. A pessoa que não viu tem a desculpa de não ter visto e acaba não fazendo o que se precisa fazer. A comunicação só é eficaz quando as duas partes entenderam toda a mensagem, né? Exatamente. Antes da gente continuar falando de comunicação, deixa eu registrar aqui rapidamente algumas participações
o pessoal que tem ligado para a gente, tem entrado em contato. A Eliana de Belo Horizonte está participando aqui, comentando o programa. Tem a Raquel Leite de BH, tem o Renato também de Belo Horizonte, está dizendo que ama o programa e abençoando também a Rede Super. A Lilian também de Freitas de BH. Tem a Raquel de Souza, outra Raquel, também de Belo Horizonte, dizendo o programa está ótimo, Deus abençoe vocês. A Irene, também de Belo Horizonte, participando. A Maria Dorcília, também fazendo comentários, elogiando o programa, né? Abençoando a gente aqui também, dando os parabéns, né? Porque nós possamos continuar tratando de temas muito importantes. O Eduardo de Belo Horizonte, a Rosilene de BH também participando, dizendo que o programa é uma bênção. A Maristela Miranda de Belo Horizonte também dizendo que assiste o programa, que gosta do programa. A Rita de Belo Horizonte também registrar a participação da Maria de Fátima de BH, que também diz que gosta muito do programa, assiste o programa todos os dias e ama os temas que tratamos aqui. A Meire de BH, a Karine Cristina de Belo Horizonte abençoando também o programa. Francisca de BH, a participação da Neide de Belo Horizonte, a Wanda, a Ana Lúcia. A Wanda faz um comentário interessante, diz que não tem nada a criticar, só quer agradecer, né? Abençoando o programa, diz que gosta muito do programa. E tem aqui também o Geraldo Camilo de Belo Horizonte, a Vilma e o Alberto. A Vilma de BH e o Alberto de Volta Redonda. Eles fazem perguntas ligadas aqui ao tema. A Vilma diz assim: estive longe dos caminhos do Senhor e o meu orgulho foi tão grande que cheguei ao ponto de passar um mês dentro de casa sem ao menos falar com meu esposo. Ele esperou que eu desse um passo e eu o mesmo. Hoje estamos divorciados, isso levou ao divórcio, mas estou nos caminhos do Senhor e vejo como o inimigo usou a nossa fraqueza. Quer dizer, a Vilma testemunhando que a falta de comunicação culminou na separação dela e do marido. O Alberto de Volta Redonda, ele também diz que a Rede Super tem sido bênção em nossas vidas. Espero que a gente continue levando entretenimento e a palavra de Deus ao lar das pessoas. Que Deus nos abençoe. Ele diz aqui. Obrigado também, viu, Alberto? Quer dizer, o caso da Vilma aqui é mais um caso que foi assolado pelo problema da comunicação, que pode ser resolvido de forma simples, né? Sim. E essa questão do orgulho é uma ferida terrível, né? Porque aí, na realidade, a pessoa trava de um lado e aí o outro não sabe o que está acontecendo muitas vezes. E aí tem... Foi você que deu o exemplo de uma pessoa que falava por tabela, dizia para o outro o que o outro tinha que falar. O que o outro tinha que falar. Não, foi o pastor Márcio que deu no domingo? Os dois foi irmãos. Isso, Foi. Dois irmãos. O pastor Márcio pregou no domingo de manhã, exatamente. Né? Então, assim, anos, né, nessa situação. Então, assim, e ambos, assim, desejosos de saber, de abrir, de permitir que esse muro quebre, caia, né? Pra quem Mas não aí, ouviu, porque o orgulho... para quem não ouviu, eram dois irmãos que durante muitos anos, coisa de talvez 30 anos, não se falavam e se comunicavam através de suas respectivas esposas. Então iam numa festa, aí o pastor Márcio conta um exemplo que ele foi no aniversário e esses dois irmãos estavam lá com suas respectivas esposas. Então quando um queria saber alguma coisa do outro irmão, falar para a esposa, pergunta para ele como é que tá, como é que é isso, como é que é aquilo. E o outro respondia para a esposa para reportar a mensagem. Quer dizer, comunicação quebrada, né? Totalmente. O senhor contou a história de dois irmãos. Por isso que eu da estou ponte. Da ponte. Foi da Que é ponte. legal também. Conta pra gente de novo. Que eles... um morava do lado do rio, outro do outro isso lado. mesmo, Por isso você bacana. perguntou, achei que era essa, né? E eles entraram, né? Não se comunicavam mais. E um dos irmãos pediu um marceneiro para construir uma cerca de madeira que ele não pudesse nem vê-lo do outro lado, né? E ele foi para a cidade. Quando ele voltou, tinha uma ponte construída e o outro irmão estava no meio da ponte, né? Aí falou, agora depende só de você ir lá no meio e reconciliar com ele, né? Exato. E esse carpinteiro era Jesus, né? Ele é o carpinteiro que constrói a ponte. Bom, a né? gente quer, com o tema de hoje, trazer a você esse encorajamento para que você quebre
todas as barreiras. Seja você, como o pastor Guerra contou aqui, um construtor de pontes e não de muros, né? Para que a comunicação aconteça de forma eficaz e saudável. Então você, marido, se tem um problema de comunicação com a esposa, peça perdão pela forma talvez ríspida que você falou, pela omissão ou negligência na sua fala. Esposa também, peça perdão se for necessário. E ambos, né, os pais e filhos também, precisam ter o coração cheio de perdão, porque uma comunicação sem perdão dificilmente ela vai avançar.